Oi, gente, boa tarde. Seja todo mundo bem-vindo. Eu vou só fixar aqui o assunto de hoje, tá? Ah, só fixar aqui e tal. Meu Jesus. Pronto. Oi, boa tarde. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Seja todo mundo bem-vindo. Hoje é o dia do nosso estudo do Livro dos Espíritos. E para quem teve sábado passado, a gente começou a falar sobre os três reinos, né? A gente falou das plantas, a gente iniciou a falar sobre os animais, não foi? Para quem estava ontem presente, deu para acompanhar esse estudo. E hoje a gente vai dar continuidade à parte dos animais e o homem, tá? Então, hoje eu lancei uma enquete, né? Que diz assim, ó. Vocês acham que o ser espiritual que habita o animal poderá evoluir e se tornar um ser humano? Eu lancei essa enquete, né, hoje. E 52% das pessoas disseram que sim, né, que esse ser espiritual vai evoluir até chegar à forma humana. E 48% das pessoas disseram que não vão chegar. Tá, beleza, né? Tudo bem. Então a gente pôde ver que houve assim. Opa! Eita, e agora? Ah, tá. Então a gente pode ver, né, que teve assim uma dúvida, né? Teve o pessoal ficou meio dividido sobre será que o ser espiritual evolui? Será que não evolui? Então é isso que a gente vai tratar aqui. Caiu aqui, eu acabei excluindo o tema de hoje, deixa eu colocar aqui bem rapidinho. Os animais e o homem, o tema da tarde. Tá, vamos lá. Como é que funciona esse momento? Eu vou lendo a pergunta do Livro dos Espíritos, tá? Eu vou lendo a pergunta e a resposta e a gente vai discutindo isso aqui no decorrer da live, beleza? A gente tá, para quem tem o Livro dos Espíritos aí, a gente tá na pergunta 597, tá? É que estudou por que o papagaio imita a fala, será que o papagaio era um ser mais evoluído que o macaco, por exemplo? Porque o papagaio imita o som da voz e o macaco imita gestos, né? Então a gente viu que é mais uma questão de aptidões, né? O papagaio ele tem as cordas vocais semelhantes ao do homem, porém o macaco usa a sua inteligência, né, para se comunicar através dos gestos, através das libras, né? Então a gente pode ver aqui, assim, que no mundo animal existe essa diferença, né? Essa diferença evolutiva entre as espécies. Vamos lá? Ó, a pergunta 597 diz assim, ó. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio inteligente independente da matéria? Porque qual é a diferença entre nós e os animais? A diferença é que os animais possuem inteligência, né? Possuem inteligência, isso é incontestável. Os animais são inteligentes. O cachorro, o gato, né? Os macacos, eles são dotados de inteligência. Porém, essa inteligência é limitada, né? Porque eles usam para manutenção da espécie, para segurança, né? Para alimentação. E a diferença deles para a gente é que também eles têm uma liberdade de ação, eles têm uma restrição no livre-arbítrio deles, tá? Porém, o que a Allan Kardec pergunta é que, apesar de tudo isso, os animais, eles têm esse princípio inteligente, ele independe da matéria, ou seja, ele vai sobreviver após a morte? E a resposta é sim, e que sobrevive ao corpo. Essa parte é muito interessante a gente saber, porque os animais, eles têm um princípio, né, espiritual que sobrevive ao corpo. Então, se é algo que sobrevive ao corpo, a gente pode concluir, né, que é um princípio que está também está sobre a lei da matéria, né, e sobre a lei da evolução. Então, naquela enquete que eu perguntei
se os animais, o princípio inteligente que habita os animais, eles também estão, né, nesse processo de evolução, assim como nós estamos, a resposta é sim. Então, o bichinho que a gente tem em casa, o nosso pet, o gato, o cachorro, o papagaio, o periquito, o que for, dentro daquele corpo material, existe esse princípio inteligente, né? Existe esse princípio espiritual que está regido sobre a lei do progresso, assim como nós estamos, tá? Essa dúvida se os animais evoluem ou não é muito comum porque as pessoas tendem a ver somente a matéria, né? Se a gente pegar um papagaio, por exemplo, um cachorro, a espécie em si, ela não vai evoluir. Um cachorro sempre será um cachorro, um peixe sempre será um peixe, mas o princípio espiritual que habitam esses animais, esses sim, eles sobrevivem à morte, né, da matéria, e eles também estão regidos pelas mesmas leis de progresso que nós estamos regidos, tá bom? Aí Allan Kardec faz a pergunta da pergunta, porque ele pergunta assim: se esse princípio que sobrevive, né, à morte do corpo, é uma alma semelhante à do homem? Olha só a pergunta de Kardec, ele diz assim: esse princípio que existe nos animais é semelhante à alma humana? A resposta é também uma alma, se quiserdes, dependendo do sentido que se der à palavra, mais inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e de Deus. O que os espíritos dizem quando fala da origem, né, da gênese espiritual? Eles dizem que todos nós tivemos a mesma gênese, né, que nascemos simples e ignorantes, mas com as mesmas aptidões para a evolução, né? Então, dentro da nossa vida, né, da nossa perspectiva existencial, a gente pode ver as diferenças evolutivas, né? Por exemplo, entre os homens, a gente vê que existem seres humanos mais evoluídos, né? E a gente tem exemplos de seres assim que vieram, fizeram obra missionária, né? Deixaram todo um legado, seja lá em qual religião for, a gente não vai entrar nesse mérito. Existem aquelas pessoas que estão nesse processo, né? São pessoas boas, mas não são assim o suficiente para desempenhar essa vida missionária. E existem aquelas pessoas que ainda são muito apegadas ao mal, né? Ou seja, que ainda faz aquelas coisas brutais, animalescas, ou seja, que ainda está no começo do seu processo de evolução na forma humana, tá? Então, se a gente vê, a gente é capaz de ver assim, né? Dentro da própria evolução humana, a gente é capaz de elencar diferentes tipos de evoluções. E aí, quando a gente vai para o reino animal, a gente vê essa diferença, né? Que, apesar dos animais terem esse princípio espiritual, eles estão ainda no começo da sua evolução. Aquele princípio inteligente ainda está nesse processo, um processo que a gente já passou, porque os espíritos são muito claros nisso, em dizer que o homem também já passou pelos reinos, né? Eles são bem taxativos, são bem claros sobre isso. Então, os animais estão distantes de nós, né? Assim como nós estamos de Deus ou estamos dos espíritos superiores. A gente vai continuar assim, nessa posição? Será que os animais vão continuar na posição deles? Não. Por quê? Porque a gente está regido pela lei de progresso e pela lei de amor, né? Deus não criaria a natureza ou não criaria o nosso planeta Terra, simplesmente para a gente contemplar, né? Tudo está regido pela lei de progresso, seja a natureza, os animais, as plantas, os minerais, nós, né? Nós estamos regidos pela lei de progresso e no conjunto todo o nosso planeta, que é uma matéria, mas que também está regida pela lei de progresso, tá? Então, os animais têm alma. Os espíritos dizem, olha, se tu quiser dizer que eles têm alma, então eles têm alma, né? O que eles têm? Aquele princípio espiritual, é como se fosse a pedra bruta que será lapidada através das reencarnações, através das experiências, assim como nós continuamos nesse processo de lapidação, né? Após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade e a consciência de si mesmo. Então a gente sabe, né, que primeiro os animais têm uma inteligência, né, tem um princípio inteligente, tem um princípio espiritual que sobrevive
após a morte do nosso corpo físico, né? E Allan Kardec pergunta que quando os animais morrem, o que é que acontece com os animais? Eles conservam sua individualidade, ou seja, eles continuam sendo quem ele é. Por exemplo, assim, se a gente tiver um cachorro chamado Totó, aí Totó desencarna. Totó continua sendo Totó no plano espiritual, né? E Totó continua tendo consciência, eu sou um cachorro, né? Eu sou o Totozinho, né? Então, é isso que Allan Kardec quis perguntar. Aí ele responde, sua individualidade sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente, ela permanece em estado latente. Então, a vida inteligente, o princípio inteligente, o princípio espiritual, que habita os animais, as plantas, os minerais, eles estão naquele período latente, estão naquele período de lapidação, tá? Então, os animais, quando morrem, eles continuam sendo aquele princípio inteligente que animou, né, que esteve conectado a um corpo de uma vaca, a um corpo de um boi. E quando a gente entra nesse estudo, né, a gente pode elencar isto, ou seja, os animais, eles têm uma individualidade, né, eles têm um princípio espiritual deles. Então, o que a gente faz com os animais? Será que é ético? Será que é moral? Será que espiritualmente falando é correto? Já que a gente sabe que os animais possuem um princípio inteligente, possuem um princípio espiritual. E quando a gente fala nisso, a gente só não fala dos nossos bichinhos, né, de casa, nossos animais domésticos. A gente está falando de todos os animais, da vaca que a gente consome, né, dos peixes que a gente se alimenta, dos pássaros, né, da galinha, até daquele pequenininho, né, do inseto pequenininho, da barata que a gente esmaga. Todos esses animais possuem esse princípio inteligente, tá? Aí é uma reflexão, né? Eu acho que seria uma live importante a gente realizar no futuro sobre o vegetariano, né? O vegetarismo, o veganismo. Acho que seria uma live bem interessante pra gente, né? Falar sobre o consumo animal. Não sei se vocês topam. Bora lá. Próxima pergunta. A alma do animal pode escolher a espécie de animal em que vai encarnar? Allan Kardec pergunta assim, o animal pode dizer assim, olha, eu fui um cachorro, na vida passada não quero ser mais cachorro, porque cachorro é muito chato, agora eu quero ser um gato. Será que pode acontecer? Aí Allan Kardec, aí os espíritos dizem que não, porque as almas dos animais não têm livre-arbítrio. Lembra, as almas dos animais é uma inteligência limitada. É uma inteligência que basicamente é para a reprodução, né, manutenção da espécie, é para alimentação, para proteção e por aí vai. Então, como é uma inteligência ainda em processo, né, ainda existem aqueles que decidem por ele, que são os guias espirituais, né, para vocês verem que os animaizinhos, né, também têm aquela espiritualidade que cuida deles. Então, não há como os animais escolher que espécie eles vão animar, né, por não ter o livre-arbítrio. Então, alguém está decidindo por eles. E a gente sabe que se a gente tem um espírito mais elevado do que nós para nos orientar, nos conduzir, né, nos aconselhar, com os animais também não será diferente. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica num estado errante semelhante ao que se acha o homem após a morte. Então, o que acontece com os animais? Se eles morrem, eles se mantêm a sua individualidade, mas eles não têm consciência de si mesmos, né? Mas então, como é essa questão? Como é que fica o animal no mundo espiritual? Resposta. Eles ficam, né, numa espécie de erraticidade, já que não está mais unido ao corpo, né? Mas não é um espírito errante. Porque espírito errante é o espírito com E maiúsculo que tem livre-arbítrio, como nós. Os animais a gente viu que não tem ainda livre-arbítrio, que isso é limitado neles. Eles têm a erraticidade deles, mas não como a nossa. É diferente. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui um principal atributo do espírito. Lembrem, a consciência de si mesmo, o livre-arbítrio, saber quem sou, o que é que eu faço aqui, né? O do animal ainda é limitado, isso aí, eles estão no processo de evolução. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente.
não dispõe de tempo para se relacionar com as outras criaturas. Ou seja, existem os espíritos que se encarregam dos animais, né? Que cuidam dos animais. Então, os animais quando morrem, o nosso bichinho de estimação quando desencarna, eles têm a erraticidade deles, né? Mas que não é igual à nossa. E praticamente eles dizem assim, que em tese eles reencarnam imediatamente. Ou seja, desencarnou, reencarnou. Seriam aquelas encarnações compulsórias, né? Que não dispõem assim, de muito tempo de estar lá, de fazendo alguma coisa, né? Mas, obviamente, que isso aí não é um geralzão, né? Os animais estão todos reencarnados, né? Então, quer dizer que Bibi, minha cachorrinha, quando morre, ela já reencarna. Ele diz que eles utilizam quase imediatamente, quase, tá? Então, na maioria das vezes, né, eles reencarnam assim, repetidamente. Mas pode acontecer deles passar um pouco de tempo na erraticidade. E a gente tem muito relato, né, nas obras espíritas de animais no mundo espiritual e de cães que trabalham junto com os trabalhadores espíritas, ou espíritas não, que trabalham junto com a espiritualidade, né, no resgate, nas regiões umbralinas e tal. Então a gente vê a presença dos animais no plano espiritual. Como o ciclo de vida dos animais é menor que o nosso, é muito comum o animalzinho em que a gente cuidou e tal voltar aos nossos cuidados, né? E Chico Xavier, ele tem um relato de uma cadelinha, de uma vira-lata, em que ele amava muito, né? Cuidava da bichinha, a bichinha era cheia de pulga, né? E Chico Xavier brincava com ela, né? Falando, eu tô cheia de pulga. Aí a cachorrinha começava a cheirar ele, né? A farejar nele. Aí essa cachorrinha desencarnou e Chico Xavier sofreu muito com a morte da cachorrinha. E aí ele recebeu um presente que era um filhotinho, né? Era uma cadelinha, uma vira-lata. E aí quando o Chico Xavier começou a brincar, dizendo, fulaninho, eu tô cheia de pulga. Aí o filhotinho começou a cheirar e todo mundo ficou assim, nossa, será que é a mesma, né? O mesmo animal? Aí ele disse, né, que os animais têm uma vida mais curta do que a nossa, e isso é um sinal de misericórdia divina, porque faz com que a gente reencontre esses animais, né, que são símbolos do nosso amor, do nosso afeto, para assim a gente trabalhar essa saudade de uma forma que a gente não sofra, tá? Então, é um exemplo assim dessas reencarnações quase imediatas, né? Tá bom? Pode acontecer? Pode, mas também pode não acontecer. Resposta. Olha só, isso aqui vai responder a pergunta da enquete. Se o princípio espiritual que habita o animal evolui assim como nós. A pergunta de Kardec. Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como os humanos? Isso é muito importante. Essa pergunta é muito importante porque muda a nossa forma de ver os animais. A resposta é sim. Sim. O animal evolui. O animal, lembrem, o animal, eu estou falando, os espíritos estão falando do princípio espiritual que habita o animal. Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também os são, dispondo de meios de comunicações mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e subordinados ao homem, para o qual representam servidores inteligentes. Bem, então, os espíritos quis dizer assim, que conforme o mundo evolui, né, há também a evolução das espécies, né? Então, a gente pode se deparar com mundos mais adiantados, mundos superiores, há também homens mais adiantados, mais evoluídos, e a presença também de animais também nessa mesma condição. Mas em relação a quem está acima e quem está abaixo, o homem ele vai estar superior aos animais, justamente por essa questão evolutiva do homem estar um pouquinho mais à frente em relação aos animais. Aí Allan Kardec faz uma nota, ó. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos animais mais inteligentes, como o cão, o elefante, o cavalo, também o golfinho, né? A gente poderia elencar aí como animais inteligentes. E o imaginemos dotado de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, o que não faria sob a direção do homem, né? Então, o homem ele entra em contato com os animais para ajudá-los justamente nessa questão do progresso, né? Ensiná-lo coisas. Se a gente pegar um cachorro, por exemplo, antes de se tornar doméstico, ele agia por instinto, né? Ele agia simplesmente por questão de sobrevivência, de reprodução e de alimentação. Só que aí, com o passar do tempo, com a domesticação desses animais, né, dos cachorros, dos gatos, eles foram mudando, né? Eles foram se tornando mais dóceis,
menos agressivos, foram se tornando mais inteligentes, capazes de aprender truques. Olha, eu tive uma cachorra que ela me dava a pata, né? Ela deitava, né? E ela sentava. E fora outros animaizinhos aí que são bem inteligentes, né? E são capazes de aprender várias coisas também. Mas, para eles aprenderem isso, teve o quê? Teve a presença do homem, né? Teve a presença do ser humano que o ajudou a desenvolver essas habilidades, tá? Os animais progridem como homem por ato de própria vontade ou pela força das coisas, né? Então, se há a progressão dos animais, como é que essa progressão acontece? É porque ele quer progredir, o animal quer progredir, ou por uma força maior? A espiritualidade responde, pela uma força maior, razão porque não há expiações para ele. Olha só que bacana. Não há expiação para os animais, não há sofrimento. Os animais não sofrem por algo assim que cometeu na vida passada, né? Por quê? Porque eles não têm livre-arbítrio. Simples assim. Aí a gente pode entrar numa discussão que fala sobre a violência com os animais. Se os animais não há o que expiar, porque eles não têm livre-arbítrio, não têm escolha, por que os animais sofrem? Né? Por que há o sofrimento? Por que os animais são alvos de violência, né? De todos os tipos, de agressão, às vezes até de morte, já que eles não têm o que pagar? Um dos motivos é assim, é que essa experiência que esse animal está passando vai servir de bônus para ele, né? Se a gente for ver assim o nosso sofrimento, se a gente for pensar no nosso sofrimento, nosso mesmo, aí você está falando que, olha, vamos ver o sofrimento como uma experiência que a gente vai passar, né? E que a gente vai se sair mais forte disso, a gente vai aprender. Então imagina para com os animais que não têm o que expiar. Quando ele entra em contato com o homem, ele pode se desenvolver, se o homem, né, usar bem das suas habilidades, como também ele pode sofrer, se o homem for o instrumento desse sofrimento. Das duas formas, os animais vão sair ganhando por questão de sua experiência, de sua evolução espiritual e por aí vai. Agora o homem, né, bem, ele pode ficar bem e ajudar os animais a desenvolver habilidades, como carregar um karma aí, né? Uma conta para acertar pelo sofrimento destes animais, tá? Tá ok? Vocês estão entendendo, né? Eu espero que eu esteja sendo clara para vocês. Por favor. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? Né? Não, para eles o homem é um Deus. Como outrora os espíritos eram deuses para os homens. Então, mesmo nos mundos superiores, a gente viu, né? Mesmo nos mundos superiores, o animal, ele está o quê? Ele está numa situação abaixo da humana. Então, para eles, se a gente vê isso nos nossos animaizinhos, né? Deus é o homem. Por quê? Porque é aquela pessoa que o ajuda, né? Que está do lado dele, que o protege, que supre suas necessidades, né? Que dá o remédio quando ele está doente. Então, para eles, nós somos Deus. E também, né, para os homens que fazem o mal, que praticam o mal para os animais, com certeza não são deuses. Inclusive, uma postagem que dizia assim, se os animais tivessem uma religião, o homem seria o diabo, né? De tantas coisas absurdas que a gente faz contra a natureza e contra os animais. Então, né, para vocês verem, os animais não têm livre-arbítrio, não têm expiação. Então, o sofrimento ou não sofrer desses animais vai ser bônus para ele. Agora, para a gente pode ser um ônus, né? De acordo com o que a gente fizer, porque nós temos livre-arbítrio, nós temos o poder de decisão. Olha, aí lá vem outra pergunta. Se os animais são sempre inferiores ao homem, né? Tá lá embaixo. Mesmo os aperfeiçoados existentes nos mundos superiores, deve-se concluir que Deus terá criado seres intelectuais perpetualmente destinados à inferioridade, o que não parece concordar com a unidade de vistas dos progressos que se notam em todas as suas obras. Ou seja, o que Allan Kardec perguntou? Poxa, no mundo primitivo e no mundo superior, os animais sempre estão numa situação de inferioridade em relação ao homem. Isso não condiz com a lei de progresso, né? Então, um animal sempre vai estar nessa situação de inferioridade. Aí os espíritos respondem assim, ó, tudo se encandeia na natureza por laços que ainda não podeis compreender, né?
Então, os espíritos dizem assim, olha, tem coisas que tu ainda não tem capacidade de compreender porque você ainda não tem condições, né? Então, mas é importante saber que tudo está conectado na natureza. Assim, as coisas aparentemente mais absurdas têm ponto de contato que o homem jamais poderá compreender no seu estado atual. Poderá entrevê-los por um esforço da tua inteligência, mas somente quando essa inteligência estiver plenamente desenvolvida e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas sobre um prisma mesquinho e acanhado. Ficai certos de que Deus não pode contradizer-se, que na natureza tudo se harmoniza por meio de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Então os espíritos disseram que, olha, tenha calma. Os espíritos disseram assim, ó, tenha calma, tenha paciência. Saiba que tudo se encadeia na natureza, que tudo tem uma razão de ser. Que tem, o que menos falta são exemplos, né, da obra da criação, da justiça, da sabedoria divina, e que nada foge das suas leis, que são as leis naturais que a gente vai estudar, tá? E que, se por acaso, se isso aqui, se a gente não tem capacidade de entender, a gente vai ter acesso a mais conhecimentos, que a gente vai conseguir compreender melhor, tá bom? Aí Allan Kardec faz a pergunta da pergunta. Assim, a inteligência é uma propriedade comum, ou seja, é um ponto de contato entre as almas dos animais e a dos homens? Sim, mas os animais só têm a inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá lugar à vida moral, ou seja, lembrando que os animais, eles têm aquele limite da inteligência, não tem livre-arbítrio. Então, é uma coisa que ele vai desenvolvendo a partir do momento que eles vão reencarnando em animais mais complexos, mais inteligentes, né? Que começam a ter os ensaios nessa questão das escolhas, né? Do raciocínio contínuo, saindo um pouquinho do apego às necessidades animais, né? E tentando pensar mais adiante. É um processo, a evolução é um processo. Não é como a gente dizer, a partir desse momento é assim. Não, é um processo contínuo. E como os espíritos dizem, tem coisas que a gente ainda não tem capacidade de ver. Aquele elo que une, sabe, todas as coisas, a gente ainda não tem capacidade de entender. Mas que a gente tivesse paciência, né? Que um dia a gente vai ter essas respostas. Tá bom? Pinha, amo os animais. Estão me salvando nessa quarentena. Que bom, né? Eu li uma reportagem que dizia que os números de adoção de animais têm subido com a quarentena, né? Espero que essas pessoas continue cuidando desses bichinhos depois que isso passar, né? Nada de abandonar. A gente saiba ter responsabilidade perante os animais, né? Bora lá, pergunta 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se essa última não existisse, só o animal poderia viver? Em outras palavras, o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Se for assim, os bons e os maus instintos do homem resultaria da predominância de uma ou de outras dessas almas? Então, é comum a gente pensar assim, né? Que o homem, ele tem o lado irracional dele, que a gente costuma dizer que é o lado animal, né? E tem o lado emocional, racional e tal, que nos diferem, né, da irracionalidade. Então, Allan Kardec perguntou assim, se essa forma de ver, como se fosse assim, são dois tipos de alma, ou seja, no momento em que o homem perde o controle, ele está ativando o lado animal dele, e quando ele está tudo bem, ele ativa o lado racional dele. Como é que se explica isso? Os espíritos dizem, não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos, que resultam da sensação dos órgãos. O que há nele é apenas uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, o homem participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos, né? Então, olha só, o que há é a natureza, né? A natureza, ao momento que a gente está vivenciando, ou seja, se eu estou encarnado, eu estou na matéria, então eu estou vivenciando as coisas no mundo, né? Do mundo. Eu sinto fome, eu sinto sede, eu tenho um instinto de preservação da vida, né? Eu tenho um instinto de temer a morte. Isso são instintos naturais do nosso corpo, né? Da nossa experiência aqui na Terra.
Só que a gente aprende o quê? Que nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. E é através da espiritualidade, né, e da busca de conhecimentos espiritualistas que a gente demonstra, né, essa nossa natureza espiritual. Assim, além de suas próprias imperfeições, da qual o espírito deve despojar-se, o homem ainda tem que lutar contra a influência da matéria, ou seja, além das nossas imperfeições, né, que a gente tem que trabalhar, será que nós temos que lutar contra alguma influência da matéria, né, do corpo físico, da vida material? Sim. Quanto mais inferior o espírito, tanto mais apertados são os laços que prendem a matéria. Ou seja, tá vendo? Quando a gente fala da nossa melhoria, da nossa reforma íntima, da gente buscar transcender, né? Colocar mais em evidência a nosso eu espiritual, é justamente por isso, porque a gente precisa desprender da matéria, porque quanto mais presa a matéria, mais inferior a gente fica, né? Mais lá embaixo a gente fica. Não vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre a única em cada ser, né? Então, essa é a lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não há como ter duas almas aqui dentro desse corpo, é só uma. Até quando existe, né, a reunião mediúnica, em que há a aproximação espiritual do espírito, ele não entra no corpo, não existe, vai incorporar. Esse termo não existe. O que é a aproximação espiritual? Ao espírito se conecta, né, com os nossos fluidos através. É como se fosse alguém tocando em cima da nossa mão, ou tentando se comunicar usando as nossas cordas vocais. Mas não existe esse negócio, tá aqui dentro do corpo. Isso não existe, tá? Porque fere uma lei natural, né? A alma do animal e do homem são distintas umas das outras, de tal maneira que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Então, aquela crença dizer, hoje eu sou um homem, amanhã, na próxima vida, eu vou nascer num cachorro. Não há como. Não há como nós animarmos um corpo de animal e o espírito do animal, né, que está vivendo no corpo do animal, animar o nosso corpo. Entendeu? Vai dar incompatibilidade, não vai rolar. É como você quisesse conectar uma tomada de 3 pinos num plug de 2. Não tem como. Mas, ainda que o homem não tenha alma animal, por suas paixões, o nivele aos animais. Tem um corpo que muitas vezes o rebaixa até o nível deles, pois o corpo é um ser dotado de vitalidade e que tem instintos, porém ininteligentes e limitados ao cuidado que a conservação existe. Então, o ser humano, nós, através da nossa inferioridade, a gente pode baixar o nosso nível evolutivo a agir de forma animalesca, né? Ou até os espíritos que são inteligentes, né? Nós somos inteligentes. Lá no plano espiritual, a gente pode modelar o nosso espírito, né? O nosso perispírito é como se fosse uma massinha de modelar, bem rusticamente falando, né? Como se fosse uma massinha de modelar, a gente modela o jeito que a gente quer. Aí o que acontece? Em muitas reuniões mediúnicas, aqueles espíritos em sofrimento, né? Eles aparecem aleijados, né? Eles aparecem formas de animais, lupinas, né? Como o André Luiz chama, formas lupinas, forma de lobo. Por quê? Porque o espírito colocou na mente dele que ele é assim. Então é vontade, né? Então ele modela o perispírito de acordo com a vontade dele. Bem, quando eu desencarnar, e Deus vai me ajudar, né, a estar numa condição melhorzinha do que a vida passada, eu quero modelar o meu perispírito, né, para que ele tenha os cabelinhos lisos para sempre, né? Então não me preocupe em ter que engordar. Então é tudo, para vocês verem que tudo parte em questão da vontade, é um pensamento. Por isso que Joana de Ângeles diz, vigia o teu pensamento, porque pensamento tem força criadora, tá? A Allan Kardec faz uma nota aqui. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz um princípio intelectual e o moral, que o torna superior aos animais. O que é que nos torna superior aos animais? É a questão evolutiva, a questão do raciocínio, do livre-arbítrio e tudo mais que eu já falei para vocês. Oi, tia! As duas naturezas existentes no homem, que é a natureza intelectual, a natureza moral, dão às suas paixões duas fontes diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, que a gente já falou, né? Instinto de sobrevivência, de reprodução, perpetuação da espécie.
Outras resultam das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza mais ou menos com a grosseria dos apetites animais. Ou seja, se eu sou uma pessoa assim, pavio curto, eu não vou ter racionalidade para conversar. Eu vou partir logo pro fight, né? Pra porrada. Aí por isso diz, nossa, mas tu é muito bruto, tu parece aquele povo das cavernas, não sabe conversar. Pois é, porque o instinto animal está acima do ser racional. Ao purificar-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Então, a gente vai deixando essas coisas animalizadas cada vez para trás. Sobre essa influência, aproxima-se do bruto, né? Livre dela, eleva-se ao seu verdadeiro destino, que é a superioridade, né? Ninguém vai ficar na inércia. Vamos lá, vamos continuar. E de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Então, de onde é que os animais tiram esse princípio inteligente que habita? Né? De onde é que tiram? O que é que come, né? Do elemento inteligente universal. O elemento inteligente universal. A inteligência do homem e dos animais emana, portanto, de um único princípio? Olha só, preste atenção. Allan Kardec está perguntando se a inteligência do homem e dos animais, eles emanam da mesma origem, ou seja, se eles tiveram a mesma gênese. Resposta: sem dúvida alguma. Olha aí que legal, né? Mas no homem a inteligência passou por uma elaboração, né? Ou seja, a elaboração é a evolução, que o coloca acima do que existe no animal. Então, elaboração é evolução. Mas o que é mais importante é que a gente teve a mesma gênese. O que é que nos distancia dos animais? É o tempo, né? É o tempo. É a evolução. Foi dito que a alma do homem e sua origem correspondem a um estado de infância da vida corpórea, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde o espírito compra essa primeira fase? Olha o que Allan Kardec pergunta. Allan Kardec disse que a alma do homem corresponde a um estado de infância da vida espiritual e que a inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde é que acontece essa infância? Numa série de existências que precedem um período que chamais de humanidade. Então, onde é que está esse período antes da humanidade? Na natureza, né? Nas rochas, nas florestas, nos animais. É o período antes da humanidade, antes da gente começar a reencarnar na forma humana. Aí Allan Kardec, ele não se dá por satisfeito. Ele faz outra pergunta. Assim, por considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, Allan Kardec vai... Vocês estão percebendo que Allan Kardec vai comendo pelas beirinhas, né? Ele começa a perguntar, mas onde é que foi essa origem? Partem do mesmo princípio? E onde é que é a infância do espírito? Ele vai comer pelas beirinhas e tchan, faz logo a pergunta, né? Então a gente pode considerar que os primeiros ensaios, as primeiras experiências da alma é nesses seres inferiores, é nos animais, é na natureza? Aos espíritos disse, já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade, ou seja, está tudo interligado? É nesses seres que estás longe de conhecer interiormente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Olha que lindo, gente, isso aqui é lindo, né? Então está na natureza, é na natureza que nós começamos a ensaiar. A gente começou a se ensaiar para a vida. É de certo modo um trabalho preparatório, como da germinação, pelo efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito com E maiúsculo. Então, é nessas experiências nos três reinos, né, no reino mineral, vegetal, animal, em que o espírito ensaia para a vida, ele vai se transformando e vai se tornando um ser inteligente que habita o universo, é o espírito.
entra então num período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, a capacidade de distinguir o bem e o mal, a responsabilidade dos seus atos, do mesmo modo que a infância sucede o período da adolescência, depois da juventude e finalmente da madureza, né, que é a terceira idade. Aliás, nada é nessa origem que deva humilhar um homem. Isso não é motivo da gente se sentir humilhado. Tem espírita que tem uma dificuldade tremenda em aceitar isso, sabe? E achar assim, não, Deus me criou já assim, né? Inteligente, detetor de livre-arbítrio, né? Poder de decisão. Deus já me criou assim. Porque para eles, olhar para o passado e ver que passou por esse processo como os animais estão passando é algo humilhante, quando não há nada de humilhante nisso. Aliás, isso é inteligente, isso é magnífico. Saber que tudo está encandeado na natureza e que nossos animais, né, o princípio inteligente que habita nossos animais vão evoluir, chegar até nós, para mim isso é perfeito. Né? Quando eu comecei a ler o Espiritismo, a estudar e vi que, meu Deus, né, que bom, né? Eu fiquei aliviada. Os grandes gênios se sentirão humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhar o homem, é sua inferioridade perante a Deus e sua impotência para sondar as profundezas dos desígnios divinos e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Então, se a gente tem que se envergonhar de alguma coisa, é da nossa inferioridade, né? Da nossa imperfeição, que faz com que a gente duvide da providência, da inteligência de Deus, né? Isso é o que tem que ser motivo de vergonha, gente, né? Eu escuto uns palcos assim, bem chulo. Eu escuto gente que diz assim, eu prefiro um filho bandido do que um filho gay. Eu digo, tá doida? Onde é que tu tira todas as coisas? Eu fico assim, eu fico passada. Eu digo, não, meu filho, eu prefiro um filho gay, uma filha lésbica, do que tá me fazendo os outros sofrer. Quem já viu um negócio desse, né? Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz tudo que seja solidário na natureza. Olha que bonito. Tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus pudesse ter feito alguma coisa sem finalidade e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar da sua vontade que se estende sobre todas as criaturas. Então, olha só. Fazer com que a gente olhe um animal, um hamster, e dizer assim, hamster, né? Foi criado, enfim, para ser hamster, né? Tá ali, vai passar, sabe lá quanto, para sempre, girando aquela rodinha. Né? Isso para mim é um tédio. Né? Graças a Deus que os espíritos nos mostram que não, ele vai rodar agora, né? Mais para frente ele vai deixar essa vida e vai ensaiar novas encarnações, vai evoluir, vai chegar a um ponto da humanização, em que ele vai começar a reencarnar na forma humana. Ó, fantástico. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa evolução, viu? Para você que tem pet aí na sua casa, evolua, viu? Para quando seu pet evoluir e começar a ensaiar a forma humana, que você continue sendo o guia, o protetor desse espírito que está sob sua tutela, hein? Então, rale aí, vai evoluir. Ravel, eu tinha um gato, os gatos são incríveis, né, Ravel? Eu tinha um gato que entendia as coisas que eu falava, tinha sentimentos de vingança. Esse contato com a gente, né, com os humanos, que faz com que eles acabem desenvolvendo essas habilidades, né, na questão da sensação, da expressão corporal e por aí vai, né. Foi bom teu comentário, Ravel. Esse período de humanização começa na Terra, então a gente sabe que os animais vão evoluindo, né? Glórias a Deus, né? O princípio inteligente evolui. Ele vai evoluindo, até chegar na fase da humanização, ou seja, está apto para começar a reencarnar em formas humanas. Mas essa humanização começa na Terra? Vocês já se perguntaram assim, nossa, será que minha primeira reencarnação da forma humana foi aqui na Terra? Às vezes eu fico conversando com meu marido, dizendo assim, tá, a gente já passou pelos 3 reinos. Mas será que foi aqui na Terra, né, essa gênese? Ou seja, eu fui criada e colocada aqui, estou aqui desde então? A resposta é, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Então, possivelmente, a gente está reencarnando a forma humana aqui agora,
Mas não foi aqui o nosso ponto de partida, né? Nosso ponto de partida pode ter sido outros mundos. Ah, quer dizer que todo mundo aqui é extraterrestre? Será que existe vida extraterrestre? Porque se meu ponto de partida não é a Terra, foi em algum lugar no espaço. Aonde? Então quer dizer que eu sou um extraterrestre em forma humana aqui na Terra? Né? Teorias da conspiração. A Terra não é um ponto de partida da primeira encarnação humana. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores, ou seja, o mundo mais inferior são aqueles mundos mais primitivos, né? Mundo primitivo, antes de provas e expiações. Isso, entretanto, não é regra absoluta, pois pode acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, seria apenas uma exceção. Então, em regra, nosso ponto de partida não foi aqui na Terra, foi em outro lugar. Possivelmente os nossos animais tiveram a sua gênese aqui na Terra, né? Vamos supor assim. Os nossos animais tiveram a gênese aqui na Terra. Passou pelos 3 reis, vai evoluindo, chegou a época de humanização, vai para outro planeta, porque aqui não tem como, né? A imigração dos espíritos. E possivelmente foi assim com a gente. Pode acontecer, né, de humanização, da gente, de um espírito ter seu início comum e continuar aqui na Terra, pode, mas não é o que acontece com frequência, né? A regra é, teve a gênese no espírito, teve a gênese no planeta, humanização em outro, e por aí vai, né? Porque a gente sabe que os mundos evoluem. Então, os nossos animais, até que estejam aptos para na evolução da humanidade, na humanização, aí a Terra já deve estar num planeta, sei lá, vamos supor assim, celeste, que é a última categoria dos mundos. Os animais que estão aptos para reencarnar na forma humana não vão conseguir reencarnar no mundo celeste, né? Eles precisam de um mundo primitivo, onde está começando a forma humana, né? Os homens da caverna, lembra? Então eles vão ter que ir para um mundo em que haja compatibilidade evolutiva, né? Para suas experiências. Né? Bem interessante isso aí, né? Sei você, mas minha mente fez isso aqui, ó. Puf, quando eu comecei a estudar o espiritismo. Após a morte, o espírito do homem tem consciência de suas existências anteriores ao período da humanização? O que é que os espíritos estão perguntando? Se a gente tem condições de lembrar quem fomos, né? O que fizemos antes da nossa forma humana, antes da reencarnação na forma humana. A resposta é não, pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Lembre, a gente começa a ser espírito com E maiúsculo quando a gente começa o nosso período de humanização, quando a gente começa a ter experiências na forma humana. Antes disso, nós éramos o quê? A gente era o princípio, né? Esse princípio espiritual, princípio inteligente, que não tinha consciência de si mesmo, era tolhido do livre-arbítrio, né? Tinha gente que decidia por nós e tal. Então não tem como a gente lembrar desse período. Os espíritos superiores, eles não lembram da sua gênese, né? Eles não lembram, foi tal dia, não sei quantos milênios atrás, eles não sabem. Eles não lembram. Ele mal se lembra de suas primeiras existências humanas, exatamente como o homem já não se lembra de seus primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. É por isso que os espíritos dizem que não sabem como começar, né? Então, olha só. Não há como a gente lembrar no nosso período antes da humanização, tá? E Allan Kardec pergunta assim, é como o ser humano ele não lembra das suas experiências no ventre materno ou dos seus primeiros meses de existência, né, no mundo. A Dávia, ele perguntou se os animais têm mediunidade, né? Ela botou assim com aspas, né? Eles sentem, né, esse intercâmbio entre os dois mundos, tá? Isso é todo mundo sabe que os animais eles têm essa sensibilidade. Mas, assim, mediunidade de fato, talvez não seria o termo, porque não há como um espírito, né, vamos supor assim, se manifestar através do animal. Não há como eles psicografar, psicofonar e por aí vai, né? Então, seria mais uma sensibilidade do que uma mediunidade de fato. Seria assim, os animais sentem a presença. Pode até latir para um aparelho. Mas eles não têm comunicação de passar o recado do espírito, né? Como o médium geralmente faz. Teve um caso da minha cachorra, né?
já era espírita e tal, e que ela começou a latir para a parede. É bem clássico, só acontece à noite, perto da gente dormir, né? Aí ela começou a latir para a parede, ela saiu assim, fixando, né? Ela latia e ia olhando assim. Aí eu dizia assim, eu dizia pro marido, tem um espírito aqui, né? E pelo visto ela não gosta, então não é fluxo de cheiro, vamos orar, né? Vamos fazer um evangelho. Bem, faltam só 2 perguntinhas pra gente encerrar o tema de hoje, tá? Então vamos ler. Depois que entra no período de humanização, o espírito conserva algum vestígio do que era precedentemente, isto é, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano. Então, o que Allan Kardec pergunta é que se no período de humanização o espírito ainda tem algum vestígio daquele período antes da humanização. Os espíritos respondem: depende da distância que separa os 2 períodos e do progresso realizado, né? Durante algumas gerações, ele pode conservar os vestígios mais ou menos pronunciados no estado primitivo, pois nada se faz na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres, dos acontecimentos, mas esses vestígios se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque ainda não tem a vontade para secundá-los. Segue uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Ou seja, resumindo, depende, né? Depende. Se for um espírito que está recém na humanização, ele vai trazer alguns vestígios. Mas a partir do momento que ele vai experimentando, que ele vai amadurecendo, vai tendo consciência de si mesmo, isso vai ficando para trás, tá? É bem assim mesmo. E lembrando, é um processo demorado, né? Assim, se deixou de ser animal, é humano. É um processo, tudo na vida é um processo, né? Inclusive, a gente tira pelo processo de transição que a gente está tendo, né? Na Terra, que desde a época de Kardec, os espíritos diziam, a Terra é um planeta de transição, e cá estamos ainda nisso, né? Para vocês verem que o tempo é assim, nada acontece aos saltos. Vamos lá para outra pergunta. Tem-se-ão enganado os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte da ordem da criação? Então, será que esses espíritos que dizem assim, o homem é um ser à parte na ordem da criação, será que eles estão errados? Resposta: não. Mas a questão não tinha sido desenvolvida a coisas que não podem vir senão ao seu tempo. De fato, o homem é um ser à parte, visto que possui faculdades que um distingue de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo, né? Então, se a gente for olhar assim, que o homem é um ser à parte da criação, é porque pela nossa condição, né? De inteligência, livre-arbítrio e tal, dessa questão da evolução espiritual, de chegar na condição humana até a condição do espírito perfeito. Mas, assim, nós, homens e mulheres, né, as pessoas, nós fazemos parte quando a gente faz parte do nosso ecossistema que a gente vive, né, da nossa natureza. Então a gente não pode se colocar fora disso. Nós estamos integrados à nossa natureza, tá? Quando a gente pensa assim que o homem é um ser à parte, a gente bate no peito, ufa, fica que nem uns pomos, né? E se acha dono de tudo. Se acha dono dos animais, se acha dono da natureza, dos recursos naturais, e aí cá estamos, né? Por causa da nossa imprevidência, vaidade, orgulho e egoísmo. Tá? Então, gente, finalizamos essa parte dos homens e os animais. Próxima semana a gente vai falar sobre metempsicose, que vai encerrar o livro segundo do Livro dos Espíritos, e depois são as leis morais. Aí que o babado pega, né? Davi, eu acho que eu já respondi isso. Mediunidade, assim, eles têm a capacidade de sentir, né? Se você quer chamar isso de mediunidade, mas sentir, todo mundo sente. Agora, ser médium, como um transmissor dessa mensagem, uma psicofonia, falar pelo espírito, escrever pelo espírito, manifestar o espírito, não. Os animais não tem como, até porque é magnetismo, é um magnetismo diferente. Agora, sentir, todo mundo sente, até as plantas, né? A gente olhar as plantas assim, meio torto para elas, né? Levam encharcando elas de uma energia lá e definhar e morrer, né? Então, a questão de sensibilidade, os brutos também sentem.
Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Amanhã estarei de volta para fazer nossa leitura diária. Eu desejo uma ótima tarde para vocês. Fiquem com Deus. Aproveitem para estudar. Se vocês querem estudar mais, leiam Evolução entre Dois Mundos. Leiam Exilados de Capela. Leiam a Gênese, que fala muito dessa questão evolutiva, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.